A independência do Brasil não teria sido possível sem a interferência da maçonaria. Desde o século XVIII, eles já se organizavam ali em luta contra a coroa portuguesa. Um exemplo, a Inconfidência Mineira. Em julho de 1822, houve a criação da organização maçônica Grande Oriente Brasílico. Em agosto do mesmo ano, Dom Pedro I foi iniciado em uma das lojas maçônicas tipicamente brasileira, a loja Comércio e Arte, adotando o nome de Guatimozin. Os articuladores da independência eram maçons e faziam parte desta organização. José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira. Os três ficaram responsáveis de convencer Dom Pedro I a abraçar a causa definitiva da independência do Brasil, ficando no Brasil. O decreto que declarava o Brasil definitivamente independente de Portugal, ele não foi assinado em 7 de setembro e muito menos por Dom Pedro I. Você tá falando sério? Na realidade, ele foi preparado pelo seu ministro José Bonifácio e assinado pela sua esposa, a princesa regente Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822. Isso se deu porque desde 13 de agosto, 40 dias à independência do Brasil, Dom Pedro I viajou para São Paulo e nomeou a princesa Leopoldina como regente do Brasil. Isso significa dizer que o Brasil independente teve o seu primeiro governo regido por uma mulher, a princesa Leopoldina. Hoje, 7 de setembro de 2022, comemoramos o bicentenário da nossa independência. O Brasil, na época, tinha apenas um pouco mais de 4 milhões de habitantes. Hoje, nós já ultrapassamos 220 milhões de habitantes. Crescemos no setor industrial, na questão da educação, mas há um caminho muito longo ainda a se seguir. Temos muitas dificuldades, muitos problemas, mas se queremos um mundo melhor, precisamos mudar primeiro o nosso mundo, valorizar a nossa independência, valorizando tudo aquilo que o Brasil nos oferece em termos de riqueza. E a maior riqueza que um país pode ter é a sua sociedade. Que nós possamos lutar contra as indiferenças, intolerâncias e fazer do Brasil cada vez um país melhor e sempre livre. Parabéns, Brasil, pelos seus 200 anos de independência. Você sabia que o reinado da Rainha Elizabeth II é o segundo mais longo da história, que esteve no poder por longos 72 anos? Como maior símbolo da Inglaterra, ela tem 84% de aprovação popular. Assumiu o trono britânico aos 25 anos de idade por conta da morte do pai dela, que morreu com câncer de pulmão. Na época, Churchill já era primeiro-ministro pós-Segunda Guerra Mundial. Ela não era herdeira direta do trono, mas sim o seu tio, que abdicou o trono em favor dela por conta de querer se casar com uma mulher americana divorciada. A sua fortuna é estimada em cerca de 500 milhões de dólares. 15 nações estavam sob a tutela da rainha, inclusive as colônias inglesas ali do Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Com a morte da rainha, o príncipe Charles automaticamente passa a ser o rei, sendo assim o chefe de estado britânico. Quer saber mais? Inscreva-se Play História Professor Macari. Dizer que ele previu o naufrágio do Titanic é um pouco exagerado, mas olha só cada coincidência absurda. Em 1898, Morgan Robertson, ele escreveu um livro 14 anos antes de acontecer o naufrágio, e o tema do livro era exatamente sobre o naufrágio de um navio que se chamava Titã, por ter colidido com um iceberg. Outra curiosidade, o sobrenome fictício do capitão do navio era também Smith, exatamente o mesmo do capitão do navio do Titanic real. E além disso, ambos os naufrágios, tanto na ficção como na realidade, ocorreram no mesmo mês que está no livro, abril. Curioso, né? A história é cheia de curiosidades.
Você sabia que o vulcão mais antigo do mundo foi descoberto em terras brasileiras? Embora nós não tenhamos vulcões ativos, o Brasil era cheio de vulcões ativos no passado, segundo muitos estudiosos. Descoberto em 2002, o vulcão está ali na região de Uaxumã, entre os rios Tapajós e o Jamanchim, lá no estado do Pará. Segundo os pesquisadores evolucionistas, é claro, o vulcão já teria mais ou menos 1 bilhão e 900 milhões de anos. Com cerca de 22 quilômetros de diâmetro, o seu cone já chegou a alcançar 400 metros de altura durante as erupções. Segundo estudiosos, isso explicaria o alto grau de material precioso, como por exemplo o ouro, que se encontra ali espalhado por toda a região, trazido possivelmente por antigas lavas vulcânicas. O vulcão então foi batizado de Vulcão Amazonas, sugestivo, né? Curta história, pré-história, professor Macari.